Será que é possível nós vencermos um vão de 7,5 metros com uma viga de apenas 35 centímetros? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o engenheiro Nelson Schneider e no vídeo de hoje nós vamos discutir: será que é possível nós vencermos um vão de 7,5 metros com uma viga de apenas 35 centímetros de altura? E de verdade, pessoal, a primeira coisa que eu tenho para falar para você é que sim, é completamente possível. É sim possível, mas eu preciso ter em mente os conceitos de concreto armado, os conceitos de dimensionamento de estruturas, os conceitos relacionados aos materiais que estão atuando na nossa estrutura. Se eu tenho esses conceitos, sim é possível nós dimensionarmos uma viga com um vão de 7,5 metros com uma altura de 35 centímetros. Mas Nelson, que conceitos são esses? E a primeira coisa que nós podemos discutir é: por que surge essa questão de em 7,5 metros eu vencer com uma viga de apenas 35 centímetros, né, de altura? E nós temos que lembrar que normalmente o pré-dimensionamento das vigas, ele é algo em torno entre 8 a 10% do vão. Então se eu tenho uma viga que tem um vão de 4 metros, né, 400 centímetros, então a nossa altura de viga vai ser em torno de 40 centímetros. Se eu tenho um vão que ele é de 750 centímetros, 7,5 metros, a minha viga teria que ser algo em torno de 75 centímetros. E 75 centímetros é uma senhora viga, 75 centímetros. E aí surge a dúvida: será que eu consigo de repente reduzir essa altura? Será que existe a possibilidade de fazer essa viga com 60, 50, 30 centímetros? E a verdade é que sim, é possível, mas nós precisamos usar algumas técnicas, alguns macetes que fazem parte aí do conhecimento do engenheiro estrutural. E a primeira coisa que eu gostaria de lembrar a você é o seguinte: sempre que nós estamos reduzindo a altura de uma viga, nós estamos também reduzindo a inércia dela. Lembrando que a inércia é BH³/12, né? Em que nós temos base, a altura é elevada à terceira potência. Então a altura ela influencia demais na nossa inércia. Quando eu reduzo a altura, eu reduzo também consideravelmente a minha inércia. Só a gente lembrar do exemplo da régua, né? O que acontece? Se eu tenho a minha régua na horizontal, digamos assim, né, ela chapada dessa forma, ela deitada, quando eu aplico um carregamento aqui, ela flexiona bastante, né? Ou seja, ela tem uma deformação alta. Quando eu viro ela, porém, eu não consigo gerar nenhuma deformação nela, e isso é só por conta da altura da nossa viga, né? Ela começa a trabalhar com a altura elevada à terceira potência, e isso gera uma rigidez absurda na régua, e assim funciona nas nossas vigas também. Se eu reduzo a altura, se reduzindo a altura eu reduzo a inércia, e reduzindo a inércia eu vou literalmente aumentar as nossas flechas, que são os nossos deslocamentos nas vigas. Lembrando o seguinte: deslocamento em vigas, a flecha não pode passar de 1/250. Então vamos imaginar aí que nós temos uma viga de 400 centímetros, 400/250, eu posso ter no máximo um deslocamento de 1,6 centímetros. E aí agora eu vou falar 4 conceitos importantes, e depois nós vamos avaliar essa viga aqui, que ela está com um vão aqui de 750 centímetros, 7,5 metros, que nós conseguimos vencer aqui com 35 centímetros. Mas eu quero te falar agora, nos próximos momentos desse vídeo, 4 conceitos que você pode utilizar no teu projeto para reduzir essas flechas, aumentar o vão e reduzir a altura de vigas, e mesmo assim ter um dimensionamento econômico. O primeiro ponto é o enrijecimento dos apoios. Eu fazer apoios mais robustos, eu fazer com que a minha viga se apoie em elementos de apoio, né, os pilares, de forma que ela tenha realmente um apoio que seja enrijecido,
né? Dessa forma, a conexão entre viga e pilar, ela vai ter rigidez e o pilar vai ajudar a absorver as cargas, absorver os momentos, absorver as deformações e assim você vai ter uma viga que vai ter menos deslocamentos e, portanto, você vai poder vencer vãos maiores. Então, quando eu aumento a inércia do pilar no sentido da viga, isso é importante, que não adianta eu aumentar o pilar no sentido contrário, eu preciso aumentar o pilar no sentido da viga, né, no sentido do vão, nesse caso de 7,5 metros, aí sim eu começo a gerar uma estrutura que ela vai poder, uma viga que vai poder vencer vãos maiores. Segundo ponto é eu ter uma viga contínua, né? Eu gerar momentos fletores. E aí eu já quero te mostrar tudo isso dentro do nosso próprio modelo aqui, o que eu estou falando. Então veja que o nosso vão de 7,5 metros, ele está entre P2 e P3. Então se eu der um Shift F9 e medir aqui do pilar P2 ao pilar P3, nós vamos perceber que a distância aqui, ó, ela é de 750 centímetros, ou seja, 7,5 metros. E aí veja que eu coloquei todos os pilares com a orientação deles no sentido do nosso vão de 7,5 metros. Justamente esse é o objetivo para que esse pilar tenha rigidez e para que essas deformações também sejam absorvidas em parte pelo pilar, porque essa ligação rígida entre a viga e o pilar acaba reduzindo bastante as flechas. Claro que aqui no caso eu teria a continuidade também, que é o nosso segundo ponto, né? Eu ter uma viga contínua, isso facilita também a questão da redução das deformações. Então a continuidade, eu ter um vão, por exemplo, à esquerda, um vão à direita do nosso vão aqui central de 7,5 metros. Esses vãos eles vão contrabalancear, é como se eu tivesse uma gangorra, né? Eu teria peso aqui tanto da laje 3 quanto de alvenaria aqui nessa parte da viga e peso da laje 1 quanto a alvenaria em cima dessa parte desse tramo da nossa viga V1. Esse balanço, né, ele jogar para baixo isso aqui faz com que a tendência é que o vão central tenda a subir, né? Claro que isso não vai acontecer na prática se eu não tivesse cargas no vão central, né? Mas como eu tenho cargas, eu vou ter um contrabalanceamento e isso reduz as nossas flechas do vão central. Então isso aqui é o que eu queria colocar tanto sobre a rigidez dos apoios quanto sobre a nossa viga contínua. E pessoal, quando nós temos essa continuidade entre vigas, né? Então aqui eu tenho a continuidade, aqui a continuidade desse vão maior de 7,5 metros, o que acontece? Nós geramos um momento negativo no topo dos pilares. E esse momento negativo, ele ajuda a aumentar a rigidez desse apoio. E sempre que eu aumento a rigidez do apoio, eu reduzo as flechas no meio do vão. Isso é muito bom para nossa estrutura. E aí nós vamos ter o terceiro elemento, que seria a nossa viga T, né? Porque o que acontece, pessoal? Se eu for avaliar o que o detalhamento do TQS está colocando pra gente, eu vou perceber aqui que ele coloca uma pequena mesa colaborante. Não chega a ser uma seção T, porque eu tenho uma viga de extremidade, mas ele tem uma pequena mesa colaborante que nos ajuda a aumentar a inércia dessa viga. Então a utilização de mesas colaborantes, ela é um passo que aumenta a inércia e aumentando a inércia eu vou conseguir reduzir também as flechas, seria o terceiro ponto. Se eu vier no modelador estrutural e selecionar a nossa viga V1 e vir na aba modelo, eu vou perceber que aqui em mesa colaborante ele está calculando sim com mesa colaborante. Posso avaliar também os relatórios que o TQS coloca para mim. Então, se eu vir em pavimentos, tipo, vigas, e solicitar aqui o relatório geral, né, o relatório geral antigo, ele vai me colocar assim, ó, que aqui ele coloca as legendas, né, e o BCS é a mesa colaborante superior. Então, se eu avaliar aqui para o tramo 2, que é justamente onde eu tenho o meu momento positivo máximo, eu vou avaliar que a mesa colaborante superior é igual a 0,64 centímetros. Então, sim, o TQS está calculando com mesa colaborante e isso ajuda muito a vencer os vãos, reduzir flechas e, portanto, auxilia também nos cálculos e no dimensionamento das armaduras. E o quarto e último ponto que nós podemos avaliar é em relação ao nosso FCK.
Neste caso aqui, eu deixei um FCK classe 25. Se eu quisesse reduzir ainda mais essas flechas, eu poderia estar aumentando o FCK e com certeza as flechas se reduziriam ainda mais, tá certo? Então, 4 pontos que você pode sim utilizar e deve utilizar nos teus projetos para vencer maiores vãos com vigas com menos altura. Primeiro ponto, enrijecimento dos apoios, aumentar a inércia dos pilares no sentido da viga. Segundo ponto, viga contínua, eu realizar o contrabalanceamento. Terceiro ponto, viga T, você pode utilizar a mesa colaborante a teu favor, aumentar a inércia por conta da mesa colaborante, isso auxilia demais, tá? E quarto ponto, a questão do FCK. E pode ver, pessoal, que dentro do nosso modelo, nós estamos considerando cargas que realmente acontecem, né? Na laje nós temos 100 kg por metro quadrado de carga permanente, 150 kg por metro quadrado de carga acidental, tá certo? Temos uma laje descarregando sobre a nossa viga, tanto V1 quanto V2, e nós temos também o carregamento de bloco 19 de concreto, tá certo? Que é um peso específico bem alto, com 19 centímetros e uma parede de 2,7 centímetros de altura. Então, são cargas que realmente acontecem no dia a dia. Não há nada de muito exorbitante nesse modelo, são coisas que você vai encontrar na prática e são elementos que você vai encontrar no teu projeto e que você tem a oportunidade de colocar para conseguir ter estruturas mais econômicas. Avaliando então os deslocamentos, né, pessoal? Olha só o que acontece. Nós calculamos ali, nós podemos ter em um vão de 750 centímetros dividido por 250, nós podemos ter até um deslocamento de 3 centímetros nessa viga. E olhando o deslocamento que nós estamos chegando a 2,7, então super possível, bem tranquilo de dimensionar. Nesse caso, nós poderíamos até pensar em de repente aplicar uma contra-flecha. Não seria necessário, mas poderia ser utilizado caso fosse também. Bom, se você gostou desse vídeo, se está vendo até o final é porque curtiu, né? E se curtiu, me ajuda aí, senta o dedo nesse like, se inscreve no canal para ser notificado dos próximos vídeos, aperta em receber todas as nossas notificações para você estar sempre atualizado dos nossos novos vídeos, do nosso canal. É isso aí, pessoal. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço. Até mais.